Fala, turma da Proteção Veicular, mais uma vez aqui, dessa vez no 7º episódio do Sobre Sentença, do Sobre Eventos, trazendo mais um caso interessantíssimo, dessa vez um processo que tramitou na Paraíba, e esse é sempre uma curiosidade de quem nos acompanha, o tempo do processo. Esse teve um julgamento, inclusive, bem sério, é um processo já de 2024, ajuizado no comecinho, nos primeiros dias do ano, e que teve uma sentença proferida agora em abril de 2024. Então esse a gente teve, de fato, um processo correndo de forma muito célere, talvez, inclusive, por ser um processo de juizado especial, tem uma celeridade maior na condução do processo. É mais um caso super interessante, vamos ter aqui uma discussão bem aprofundada, e é um caso que gera muita dúvida dos clientes e muitos debates aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Eu não poderia estar sozinho hoje, sobretudo falando de um evento, de um tema que envolve oficinas, peças. Então, mais uma vez, eu estou aqui com meu amigo Gustavo Rocha para trazer informação muito relevante para a gente. Não é isso, Gustavo? Prazer, pessoal, mais uma vez aqui presente, meu amigo Lucas Costa. Estou bem satisfeito, bem honrado com tudo que está acontecendo, com todo o resultado que está tendo. Não com a repercussão, mas com a entrega. Está sendo bem prazeroso mesmo. Este caso, eu posso afirmar com toda certeza que todas as associações já passaram por isso. É verdade. Ou juridicamente falando, ou em enfrentamento comercial, vamos dizer assim. Tá? E antes do spoiler de Gustavo, já vi que ele vai lá. Para nossa assessora não reclamar com a gente, se Gustavo está dizendo que toda a associação já enfrentou esse problema, e é uma verdade, e você quiser descobrir qual é o caso que a gente vai tratar hoje, nos segue no Instagram, inscrito aqui no canal, sempre vai receber aqui as sentenças para poder acompanhar junto com a gente. Mais do que isso, você que passou por isso, aperta o sininho, clica no sininho. Clica no sininho e se inscreva e siga o canal. E aí você vai receber o PDF dessa sentença para você poder acompanhar aqui junto com a gente a produção desse conteúdo. E esse especificamente, Gustavo afirmou que toda a associação já passou por um caso parecido com esse. A gente vai tratar de que hoje, Gustavo? O associado que exige que o veículo dele seja reparado em concessionária com peças... Não, nesse caso é com peças originais, né? Nem cita concessionária, originais. Com peças originais. Isso. Esse é um caso legal que, mais uma vez, a gente esbarra, né? E fala da questão regulamento, que é a nossa principal e única ferramenta. Sim. Temos que ter um regulamento bem redigido e coeso com as regras do jogo. Uhum. Né? Não adianta, que a gente fala, principalmente os bastidores, não adianta falar está no regulamento, ponto final. Não, existe um entendimento, uma lógica por trás, inclusive uma Constituição, que está acima da questão do regulamento. Quando a gente fala sobre peças originais, essas peças originais têm que ser aplicadas a quem? A veículos novos, usados, veículos de 30, 40, 50 anos, peças de itens de segurança. Nós temos também, além de julgar o caso, nós temos o entendimento de como é feito, né, o reparo do veículo, as regras do jogo. Perfeito. É importante delinear, e aí Gustavo foi muito assertivo quando ele trouxe a questão, por exemplo, de peças que são itens de segurança do veículo, que a associação não pode simplesmente colocar no contrato do associado uma cláusula abusiva, e aí que leve, inclusive, que coloque em risco, inclusive, a segurança do associado. Isso não vai prosperar. O judiciário não vai acatar uma cláusula como essa. Mas tirando esses fatos em que a gente pode agravar demais o risco para uma das partes, colocar uma das partes em total desacordo com a legislação, tirando esses casos, a gente sempre vai ter o regulamento interno imperando na regra do jogo. Então, existem exceções, mas a regra é que o regulamento interno sempre vai conduzir essas dinâmicas. E mais uma vez, esse é um caso que a gente tem um caso central para discutir, e ele é muito interessante, mas a gente tem algumas peculiaridades que trazem informações que vão servir para outros casos também. Nesse processo, a gente já tem aqui no começo da sentença, viu, Gustavo? O juiz diz o seguinte: alega o autor que sofreu sinistro no seu veículo, porém, ao solicitar o reparo, a parte demandada, a associação, apenas indicou oficinas que não utilizavam peças originais. Assim, deixou de fazer o uso do seguro, realizou o serviço de forma particular. Aqui a gente já tem algo bem interessante. Se o associado ele se acha prejudicado e ajuiza uma ação para exigir que a associação faça o reparo em uma oficina que usa peça particular, ele poderia até conseguir prosperar com a demanda dele. Mas esse associado fez pior.
de acordo com a negativa administrativa, ele ignorou o passo a passo do processo administrativo, que ele poderia recorrer junto à associação dessa decisão. Ele ignorou a associação e providenciou de forma particular esse reparo. Um recurso de mera liberalidade. Mera liberalidade. E toda vez, Gustavo, que o associado ele decide fugir da regra do jogo e fazer o reparo do veículo dele por si só, ele perde direito ao benefício. Perfeito. Tem casos aqui, Gustavo, que são mais simples do que esse e o associado decide tomar um caminho parecido. Por exemplo, eu fui na associação e eu descobri que o prazo lá para eles consertarem era 60 dias. Eu fui na oficina que a pessoa me entregava o carro em 10 e eu fui e coloquei para consertar, agora eu vou pedir o reembolso. Não tem direito ao benefício, independente do orçamento ali ser igual ao orçamento da associação. Mas ele mexeu, alterou as condições do veículo sem autorização da associação, ele descumpriu a regra do jogo, ele perdeu o benefício. Então, assim, fica o recado, inclusive, se algum associado, porventura, por curiosidade, vê esse canal, é preciso a gente ter muita cautela na hora de agir, ou com a associação ou com a seguradora. Os prejuízos podem ser grandes se a gente foge do que está estabelecido no regulamento interno. Antes da gente ir para o próximo da sequência, o que me chama a atenção nesse caso é que é uma ação de R$21 mil redondo. Sim. Não existe orçamento de R$21 mil redondo. Sim, perfeito. Né? Então, não sei se ele comprovou o valor desse, né, os R$21 mil, ou se ele está pedindo apenas talvez um orçamento. Mas se eu fosse o associado nesse caso, ou advogado desse associado, essa a gente até comentou que essa foi uma sentença muito bem proferida, e eu entraria com um recurso falando, tudo bem, eu perdi os 21, mas vamos abater quanto que a associação teria que me pagar. Sim. Porque ele continua tendo direito. Sim, né? Sim. Então, ele tomou uma atitude bem tempestiva, né? Perfeito. Ele fez por conta própria e ficou a conta para ele. Ele assume o risco, né? Aqui a gente já tem na sequência da sentença o seguinte. No caso, isso é um comentário do juiz também, no caso, a demandada, que no caso é a associação, argumenta que o regulamento interno do programa de auxílio mútuo da associação, veja que em todo momento o juiz... Pessoal, eu vou repetir aqui, só abrindo um parêntese, isso é análise de sentença judicial, é como o juiz conduz o processo. E mais uma vez o juiz conduz de forma clara, tomando como base o regulamento interno. No caso, a demandada argumenta que o regulamento interno do programa de auxílio mútuo da associação prevê que a reparação dos danos do veículo associado será com a reposição de peças originais somente para veículos com até 1 ano a contar da emissão da nota fiscal de venda do veículo 0 km. E para os demais casos, as peças danificadas serão substituídas por similares produzidos no mercado, desde, Gustavo, aquele ponto que você colocou, desde que não comprometam a segurança e a utilização do veículo. Então, perceba que esse é um trecho do regulamento interno que o juiz subscreveu, e esse trecho desse regulamento interno está muito bem montado. Será peça similar, exceto quando isso comprometer a segurança do veículo. Então é importante a gente trazer essa informação. O juiz faz menção clara ao regulamento interno, porque é nele, inclusive, que a gente vai ter as regras do jogo bem definidas. Mas mais do que isso, perceba no ponto seguinte aqui o que é que o juiz diz. Acerca da matéria, em relação aos contratos celebrados entre particulares, que é o caso, o ordenamento jurídico brasileiro objetivou englobar os princípios libertatórios da preservação dos termos pactuados. Ou seja, o que eu e Gustavo, a gente em comum acordo pactuar, o Estado brasileiro não tem que se meter. A não ser se o que foi pactuado é prejudicial por demais a uma das partes, ou vai atentar contra os direitos fundamentais de Gustavo ou os meus. Mas não é o caso. Não é o caso. Então, ele diz mais do que isso. Não deverá o ente estatal adentrar a esfera particular das partes, à exceção do comprovado dano ao direito e presença de termos que contradizem as normativas legais. Então, se nosso contrato ele for de encontro com a lei, aí sim o Estado pode interferir. E finaliza. O que se busca é manter a segurança jurídica dos negócios. Ou seja, não pode o Estado se meter em todo o contrato e desfazer o que foi feito por partes capazes, maiores, porque senão a gente não tem segurança jurídica nos negócios celebrados. Em resumo, para um bom entendedor, o que é que o juiz disse aqui? A regra é a do regulamento interno.
o associado aceitou. Então é essa regra que vai prevalecer. E nessa regra, a regra é que só vai reparar com peças originais aqueles veículos com até 1 ano de fabricado, viu, Gustavo? E aí, o que é que você diz sobre isso? Um ponto importante, não é falar que se não for com peças originais está negado. Não. É quando a gente fala sobre estímulo econômico, liberdade e dignidade humana, quando está citando. O associado ele tem um direito. A associação tem que arcar com esse direito até ponto. Se o associado não quer que aquele direito é insuficiente para ele, ele quer por preciosidade levar na concessionária, ótimo. Esse ágio é ele que arque. Excelente observação. O sinistro regulado pela associação ficou em R$10 mil. Ótimo. Ponto. Tem que pagar 10 mil. Ótimo. Não é negar porque ele quer peça original. Perfeito. Pague os 10 mil, esteja claro que esses 10 mil está à disposição dele. Perfeito. E se ele quiser gastar 21 porque ele quer concessionária, ele paga os 11. Perfeito. Mas deixar claro que os 10 está à disposição. Bacana. Caso contrário, você pode estar perdendo. Gustavo, aí a gente diferencia 2 tipos de associação. A associação que faz o certo, ela conduz exatamente dessa forma, e a associação que quer se utilizar de algum subterfúgio, que ela vai dizer, então não pago mais nada. Exato. Então a gente precisa diferenciar esses 2 cenários. Lembrando que a associação tem o direito de negar tudo se o associado não deixou a associação fazer vistoria, perfeito, tirar as fotos do acidente, já levou numa oficina e fez por conta própria o reparo, impedindo que a associação tivesse ali registro mínimo do que aconteceu. Aí sim, a associação foi prejudicada, ela poderia, em tese, fazer negativa do benefício como um todo, não é isso? Pessoal, tipos de casos como esse a gente tem com uma certa frequência. E é engraçado porque, de fato, a gente fica preocupado, viu, Gustavo? Porque qual o sentido da associação? Eu lembro que eu participei de um evento em BH, o Conexão PV, acho que você estava lá também. E uma pessoa também muito importante do mercado, o Geraldo, acho que você lembra, o Geraldo é um cara histórico do mercado. Ele até se emocionou quando ele estava dizendo isso grande lá. Ravegar. Exatamente. Ele até disse isso no meio do evento lá, e eu estava palestrando no momento junto com ele, eram 5 ou 6 pessoas, e ele se emocionou dizendo o seguinte, pessoal, qual é o objetivo social da associação? É pagar. Qual é o objetivo social da associação? É indenizar, é reparar o dano do associado. Então a gente precisa buscar a todo instante que esse objetivo social ele seja cumprido, que é pagar, indenizar. A exceção disso é quando se encontra alguma irregularidade e a associação não vai pagar. Essa é uma verdade, e a gente precisa buscar essa parte mais fraca nesse cenário, que é o associado, para que ele não seja prejudicado. E é importante que se produza esse tipo de conteúdo, e que esse tipo de conteúdo também chegue no associado, para que ele muitas vezes, com um erro básico, ele não venha a perder um direito que é tão importante para ele. A associação tem que negar, mas por um erro básico, não foi má fé do associado, e a gente fica triste quando a gente precisa negar num caso como esse, né? É interessante que, ao mesmo tempo que a associação ela entra no mercado, surgiu no mercado, para suprir uma necessidade que as seguradoras não gostariam e não querem ainda estar suprindo, ao mesmo tempo a gente vem com uma má imagem quando as associações começam a negar por esporte. Sim. Vamos negar por negar porque eu não quero negar. Não, sim, você está queimando tudo que muita gente já fez. Está queimando uma causa. Né? Então esse é um ponto de muita... E às vezes, o pior, quando começa a negar, nem sabe por que está negando. Encontra um motivo. Aí é pior ainda. Nos bastidores eu vou trazer aqui para o público, você usou uma expressão que eu achei super interessante, que é o seguinte... Vamos negar com base em quê? Vamos negar por causa do jurídico. Vamos negar por causa de eventos. Bacana. A gente tem um parecer técnico que vai consubstanciar aquela decisão. Aí você trouxe uma expressão engraçada. Vamos negar com base em quê? No caixa. Meu caixa tá bom, a gente paga. Meu caixa tá ruim, a gente nega. Então, perceba, você mencionou que a gente está próximo de uma regulação do mercado, e de fato a gente está. Essa regulação é importante porque... O principal desse negócio todo é a gente proteger quem está na ponta, proteger os associados. A gente tem um mercado, e aí fugindo um pouco do que é a dinâmica desse podcast, mas também é importante a gente passar essa mensagem, é um mercado que gera emprego para muita gente, é um mercado que é importante para a economia brasileira, é importante para o Brasil e para os brasileiros, a gente tem levantado essa mensagem com muita frequência, mas é preciso que a gente garanta segurança jurídica para os associados. O ponto em questão é o seguinte... A associação é grande demais para acabar.
mas ao mesmo tempo é grande demais ficar desorganizado. Excelente. Faz um corte você é um depois me poeta. manda. Cara, esse corte vai sair agora no Instagram de Gustavo. Por favor. Então, pessoal, em resumo, o que temos aqui é finalizando com o poeta Gustavo trazendo uma Só uma frase pequena maravilhosa. observação antes da gente. E depois eu repito a frase. Quando a gente fala de peças, pessoal, tem um ponto de atenção que existem vários tipos de peças. Peças originais, genuínas, paralelas, peças usadas. E dentro das peças paralelas temos peças de primeira linha, de segunda linha, de terceira linha. Perfeito. Tem bons fabricantes às vezes chineses que não vêm, mas é preço mais baixo. Então, sim, tem série de estratégias a serem utilizadas para buscar uma boa qualidade no serviço prestado. O custo-benefício. O custo-benefício. Então, não é porque não é original, tá ruim. Ou muito antes, pelo contrário. E muitas vezes o associado não tem esse conhecimento técnico. Mais uma vez, a associação... Comunicação, exatamente. Maravilha. Então, pessoal, fica inclusive o gancho aqui, trazido por Gustavo mais uma vez, que a gente tem uma gama de peças que podem ser utilizadas. Se você não tem o conhecimento disso, se seu departamento não tem esse conhecimento, é importante também buscar quais são, dentro dessas vertentes, o custo-benefício que faz sentido para a sua associação. Mais um episódio que a gente deixa várias informações práticas para serem implementadas no seu setor de eventos. Fico feliz mais uma vez com o conteúdo que a gente está entregando. E os feedbacks têm sido positivos, a gente fica feliz com isso. E a gente, aproveitando o ensejo, mais uma vez convida para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, nos siga nas redes sociais. E todo episódio a gente vai disponibilizar para vocês, para quem for inscrito, que mandar os dados, esse PDF, para que você acompanhe a sentença junto com a gente. Porque a gente está fugindo do que é opinião e trazendo como o judiciário está interpretando os casos que você enfrenta todos os dias. Então até o próximo episódio. Tamo junto, Gustavo. Forte abraço. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima.